Olá, boa tarde! Atrapalhando o almoço de vocês, aguardando a Michelle. Deixa eu mandar recadinho aqui para ela. Michelle, aqui. Muito bom. Mi, eu te enviei. Hoje a gente vai falar mais um pouco aí dos abdominais e da proposta da terceira jornada da diástase. Olá! Oi! Já vou me ajeitar aqui, espera só um pouquinho. Não, eu também, para variar, né? Ai. Na correriazinha. E aí, Mi, você tá bem? Nosso papo de amigas. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Aí. Pessoas, enquanto isso, as pessoas vão chegando. A gente está aguardando a Silvia Gomes, que é educadora física, mas tem um trabalho muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer a Silvia num parto. Ela estava com uma programação uma ideia também de movimentar a pelve para o parto, né? Um trabalho que compõe aí um trabalho muito parecido também com a minha visão de movimento, né? E aí eu conheci a Silvia nesse momento, né, num parto, então ela estava com essa atividade. E depois a gente acabou fazendo curso juntas. E numa outra atividade que eu fiz numa clínica de Pilates, a Silvia estava lá também. A gente fez uma atividade do Pelve Ativa, que é para falar de assoalho pélvico para as mulheres, e a gente foi falar um pouco de assoalho pélvico aí para quem trabalha para o Pilates, né? Para ter um pouco melhor de noção, dar um pouco mais de orientação aí para as clientes que elas atendiam. E a Silvia estava lá também, né? Então, e aí sempre a gente vai mantendo o nosso contato, né? E eu falei, Silvia, o que você acha de vir aí montar uma aula para falar um pouco, né, da sua visão como educadora física na reabilitação, no cuidado com a diástase, né? Porque ela trabalha com pilates e ela tem toda uma visão de face, uma visão bem... Ai, me tá colocando Desculpa aí, gente. o filtro. Apertei um botão aqui. Não era a intenção pôr filtro aqui. E aí ela topou, né? E eu fico muito honrada de poder receber a Silvia aqui, né, nessa live, para ela poder falar um pouquinho dela, um pouco do trabalho dela também, né? Ela que é uma profissional tão experiente, com tantos anos aí, né, de caminhada, de estudo, do movimento, e vai trazer um pouco dessa formação dela aí pra gente, e para que a gente possa ampliar também a visão, principalmente dentro da fisioterapia, com as técnicas de exercício que podem ser feitas por educador físico também, e num trabalho em conjunto do educador físico com o fisioterapeuta, porque até ontem mesmo a Marisa comentou na live dela, que foi na segunda jornada, a Marisa falou disso, né? Ela falou da atuação em conjunto do físico com o educador físico. E eu no meu trabalho eu também procuro sempre pensar, né? Como eu não gosto de falar que eu faço um trabalho de reabilitação abdominal, mas sim de exercícios, né? Para que ela consiga trabalhar o abdômen de uma maneira mais segura, né? E aí a gente comentou disso, a importância da nossa evolução, né? Para que a mulher vá fazer um treinamento dos músculos do assoalho pélvico e do abdômen antes do educador físico, né, Mi? Então, um cuidado com essa musculatura interna, com essa musculatura de dentro, né, para fora, de baixo para cima, né? E aí a Mi me avisou que a Adeline ia participar com a gente, né? Mas infelizmente ela não vai estar conseguindo participar hoje e a gente vai ter um outro horário, né? Na segunda-feira. Na segunda às 11, é isso? Na segunda às 11, isso. Aí a Adeline vem bater um papo com a gente. Muito bom. E aí a gente está aguardando a Silvia porque ela ficou de terminar um atendimento agora, né? Acho que ela estava dando aula.
Tava dando aula, tá. pelo que eu entendi. Mas assim, ela tinha um compromisso, ela saiu do compromisso e Eu já já vinha com vinha a gente encontrar com a aqui. gente aqui. E a gente pode tirar algumas dúvidas também, se vocês tiverem, né? A jornada. Então, a jornada eu vou estar divulgando a inscrição para a primeira aula, que vai ser gratuita na segunda-feira, às 8h30 da noite. E nessa aula eu vou estar falando um pouquinho mais desse conceito de evolução dos abdominais, né? Depois eu vou deixar uma aula gravada para os alunos falando dos princípios da respiração, da liberação do diafragma dentro dos exercícios abdominais, né? Então, quem conhece aí meu trabalho sabe que eu faço um trabalho muito voltado para a respiração. E quanto mais eu estudo sobre a respiração, mais eu vejo o quanto a respiração, o diafragma, ele é importante no postural e no trabalho da reabilitação abdômeno-pélvica, né? Então, não tem como se a gente não trabalhar com a respiração. E eu vou gravar uma aula um pouquinho mais dinâmica para vocês, né? Mostrando os exercícios, o que a gente pode fazer para trabalhar essa mobilidade do tórax, porque a mobilidade do Oli, tórax e a mobilidade tá, das costelas vai dando uma amplitude melhor. Oi? tá falhando um pouco o Falhou? seu. Tá falhando. A internet. Acho que deve ser a internet. A internet. Eu já liguei, desliguei, aí eu deixei no 4G, mas acho que não está funcionando muito, não. Se você quiser mandar um oi para a Silvia. A Silvia vai entrar a 1h10. Na verdade, a gente marcou a live 1h10. Ai! Você acabou entrando antes. Nossa! Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai batendo um papo aqui enquanto ela chega. Olha só, eu achei que fosse uma hora. Eu deixei até minha comidinha aqui de lado para falar, estou atrasada. Ai, meu Deus, vai dar tempo de você comer a sua comida. Mas tudo bem, não tem problema. Eu tentei te avisar, mas aí você já estava começando a falar e falei, deixa eu falar, tudo bem. É assim Ai, mesmo. meu Deus. É que a nossa semana foi bem pesada. Foi. Eu consegui dar uma boa descansada ontem. Aí eu fui obrigada a descansar, porque me deu uma enxaqueca ontem que já fazia, daquela intensidade, já fazia muito tempo que não dava. E aí eu cheguei em casa, era umas 7h30. Eu só tentei estender um pouquinho ali para poder dar uma organizada na dinâmica da família e tomei remédio e fui deitar, mas era 8 e pouquinho da noite, a hora que fui deitar. Ah, tá, mas você conseguiu dormir bem? Eu dormi, mas assim, fica aquele sono meio picado, porque na verdade não é horário de dormir, né? Mas o remédio ele acaba forçando um sono, né? Acho que ele deve ter alguma coisinha lá que dá uma desligada. Mas aí, graças a Deus, eu acordei bem, acordei sem dor. Que bom. Nossa, que bom, isso é ótimo. Então eu entrei no horário errado na live. Ai, esquenta não. A Silvia Não, chama mas com a gente, pessoal. tá ótimo, é isso. Aí você Né? tinha comentado, né, Faz... Li, dessa importância de trabalhar esse assoalho pélvico antes de ir para o O treino, assoalho pélvico né? do abdômen, isso, E o exatamente, abdômen, né? isso. É. Porque Eu quando a gente até vai treinar com essas musculaturas, né? Tanto a do abdômen quanto a do assoalho pélvico disfuncional, ao invés da gente acabar ajudando, né, o nosso corpo a se recuperar, às vezes a gente acaba atrapalhando. Então é importante essa parceria do físio com o educador, para que eles possam, né, juntos, ajudarem, né, essa mulher a voltar ali, né, a ter ali um corpo saudável, ou seja, cada uma aí atingir o seu objetivo, né? Ontem a gente estava falando com a Marisa e a Marisa comentou que ela tinha sobrepeso, né? Então que ela fez todo um trabalho de construção do próprio corpo para chegar, né, aonde ela queria, com bastante disciplina, inclusive ela reforçou isso aí pra gente ontem. E aí ela ficou grávida e se viu naquela situação, né, que ela contou pra gente, com diástase, e foi a partir daí que ela foi estudar e foi aprimorando, né,
os estudos, desenvolver o próprio trabalho, o próprio conceito. E hoje a gente percebe que alguns educadores físicos, eles têm essa preocupação, né? De ter ali uma relação com a gente, né? Com os fisioterapeutas ali, especialmente com os físios nessa área da pélvica. Então, isso é muito bacana. E aí a Silvia vai estar contando um pouquinho para a gente justamente sobre isso, né? Sobre essa parceria, sobre esse olhar do educador para essa musculatura, porque são olhares diferentes, né? Porque são objetivos diferentes também. O físio tem o objetivo de reabilitar, de devolver a função. O educador físico, ele tem um outro objetivo, né, com essa musculatura, mas ambos os trabalhos se complementam, né? Então, é bacana a gente poder ter essa parceria, né, com esses profissionais. Não, exatamente. E aqui, para dar um spoiler aí para vocês, esse aqui é um bastão, ele é de metal e ele é super leve, né? Aí eu tenho de madeira também, e aí eu gosto, né? E aí eu vou sentindo primeiro, quando a gente inclina, a contração do abdômen de um lado. Quando eu contraio o abdômen de um lado, do outro lado relaxa, né? E aí você vai sentindo a expansão da costela do lado que abre. Ela expande nas costelas do lado que eu estou fazendo o C, que está aberto, né? Que é a convexidade. Uhum. E ali quando eu tô com o bastão, eu vou afastando os ombros da orelha para conseguir realmente sentir. E aí, à medida que vai soltando, eu vou sentindo necessidade de inclinar mais, né? E ganhar espaço. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também, né? São os movimentos de rotação. Né? Nos movimentos de rotação, não são movimentos fáceis, né? Mas a gente pode buscar formas de fazer a rotação e nessa rotação ir sentindo o abdômen também, né? Então, sempre quando eu trabalho a rotação, já é um nível mais avançado do treinamento, né? Com os exercícios. E aí eu vou usando o bastão aqui na frente, aqui atrás, né? Abrindo o peito. Eu posso usar o bastão aqui. Então, por exemplo, eu posso rodar o meu corpo, né? Colocando o bastão rodado. Aí eu venho alongo, bato o bastão do outro lado, rodando, né? Então, tem várias formas que eu tenho procurado expandir o meu trabalho de rotação do tronco para melhorar a mobilidade das costelas, mas isso é no nível mais avançadinho. E eu mostro isso para vocês depois nessa aula aí que vai ter da jornada. A Mariluce, a Físio, oi! Oli, eu mandei um convite lá para a Silvia, Tá eu bom, vou chamar ela no WhatsApp, tá? Então, se eu tá bom. desaparecer. Beleza. Depois qualquer coisa você entra de novo. Então, a gente está aguardando a Silvia, que a Silvia estava terminando uma aula, para ela poder entrar aqui com a gente, para estar falando um pouco aí do trabalho, dos abdominais. A gente que vai para a terceira jornada da reabilitação dos abdominais. Então, aí, fisioterapeutas e educadores físicos, fiquem atentos, né? Para essa terceira jornada, a gente vai ter uma aula gratuita na segunda-feira. Vou estar divulgando a aula para vocês se inscreverem. Então, quem está aí nos grupos, fica ligado, porque eu vou estar mandando o link de inscrição nos grupos, tá certo? E aí, na segunda-feira, aqui. Na segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente aguarda vocês, né? Nessa aula, essa primeira aula da jornada, que vai ser uma aula aberta. Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo convidar a Silvia? Acho que consegue, Li. Deixei um recadinho lá para ela no. Tá.
Aqui, ela tá online. Mandei lá para ela. Ah, e detalhe, as lives vão ficar gravadas no YouTube, né? Eu já baixei. Ah, Peraí, nossa, que deixa eu lugar ligar. lindo que ela tá. É uma praça. Peraí, como é que vira isso aqui, meu pai? Ah, É na câmera. Aí, achou! eu vou tirar vocês da beleza e vocês vão ter que olhar para mim mesmo. Ah, mas você é Imagina. linda! Perfeito. Silvia, olha, já não tinha mais assunto aqui para aprender as vezes. Ah, imagina, vocês têm pouco assunto, né, meninas? Silvia, que bom que você aceitou essa empreitada. Eu sei que eu te deixei desconfortável para ter que organizar uma aula, gravar essa aula, mas você, olha, cumpriu as tarefas. Ela tá linda, tá linda. A gente adorou. E a Débora, oi Débora, tudo bem? A Débora tá falando um oi para Silvia, que legal. Oi, Oi, Débora, eu já mandei um oi para ela também. ai, que legal. Não, eu, Silvia, conta aí menina, um pouquinho pra gente da sua eu é formação. que agradeço. Eu é que agradeço muito o convite, fiquei meio aí, meio perdida no monte dessas várias mulheres poderosas, fisioterapeutas. Falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer aí agora para manter esse nível de qualidade? Mas, enfim, aí compartilhei um pouco do que eu tenho feito, né? Do que eu sempre fiz, mas na verdade eu acho que eu falo que houveram duas grandes mudanças durante o meu processo, né? Acho que a gente assistiu duas grandes mudanças no trabalho de corpo, né? A primeira grande mudança foi a coluna neutra, né? O Paul Rhodes com os estudos da coluna neutra. Foi a gente sair daquele encaixe o quadril, né? De achar que a gente precisava retificar a coluna e fazer a báscula em tudo que a gente fazia, que a coluna passo, como se a lordose fosse do acho que a primeira grande mudança foi essa. E a segunda foi a chegada do estudo das fáscias no mundo do movimento, né? Porque até então ela vivia no mundo das terapias manuais, todo mundo já estava sabidão lá, mas ela não tinha chegado no mundo do movimento, né? E a chegada desses estudos, do livro do Tom Myers, enfim, de tudo que chegou e que tem chegado, né? Como se chegasse outro oceano Atlântico no mundo do movimento, porque mudou tudo, e mudou para muito melhor. Nada, né? Agrega tudo, mas eu falo que é como se entrasse pegar tudo que a gente sabe, todo o caldeirão dos nossos saberes, e de repente entrasse uma clara em neve que fizesse que tudo se comunicasse, do mesmo jeito que o corpo, né? Parece que todos os saberes se comunicaram, se atravessaram e ficou tudo muito mais, tudo fez mais sentido e ganhou mais leveza para mim em ensinar movimento, muito mais leveza. É assim que eu vejo, né? O trabalho hoje, né? Como está o trabalho do movimento, né? Que Viajaram gostoso aí te ouvir. comigo? E é bacana a gente ouvir isso de você, porque essa mudança, ela foi uma mudança positiva, né? Todas Completamente. essas transformações que estão acontecendo, esse movimento, no movimentar-se, é muito bacana. A gente consegue fazer um trabalho hoje. Nós da Físio também tivemos, né, alguns movimentos de mudança dentro do nosso trabalho de reabilitação. Mas acompanhando um pouco, né, do processo de vocês, quanta evolução também teve? Demais, mudou completamente, mudou completamente. A gente sempre soube que o corpo era único, claro.
Ah, deu uma falhadinha dela. Aí, deu uma falhadinha, Silvia. Acho que tá todo mundo caindo hoje. É verdade, deu uma falhadinha. Pode ser. Peraí que eu vou sair pro jardim aqui, que eu tô achando que aqui fora vai ficar melhor a internet. Pronto, vim aqui para fora. Tá melhor, eu acho, né? Tá melhor. Tá Acho legal. que o sinal estava caindo ali. Então, aqui é só um pouco mais barulhento. Peraí que eu me perdi um pouco o fio da meada. Você estava falando da face, como o trabalho de face Sim, que mudou. trouxe. Que o trabalho, essa visão de corpo inteiro. Claro, o corpo é inteiro, né? Não tem muito como a gente. O corpo é uma estrutura única sempre, né? Mas essa ideia da conexão do corpo todo e falar isso para os alunos foi a grande diferença, né? Eu não sei se sou eu que estou caindo ou são vocês. Não, Não, tá tudo eu tô bem. caindo. Tá tudo bem. Não, Estou te ouvindo. por enquanto tá todo mundo bem, tá todo mundo inteiro. Eu é que não. Vocês estão me ouvindo? É que vocês, para mim, estão caindo, entendeu? Por isso é que eu estou parando de falar. Vocês estão me ouvindo o tempo todo? Sim, estamos te ouvindo. Todo. Vocês é que caem para mim, não sei por quê. Mas, enfim, então, a gente falar para os alunos sobre essa ideia do corpo inteiro, né? A gente estimular neles essa percepção, ela é uma coisa tão rápida, né? Eles percebem e entram nisso de uma maneira tão rápida. Você fala, olha, a tua sola do pé, faz a massagem na bolinha. Percebe a tua sola do pé. Percebe como o teu pé, você descarrega o peso, essa força já sobe através da sua perna. Veja como a parte interna da sua perna já atravessa pelo seu períneo e já sobe pelo seu tronco. Veja como... Você vai falando isso e imediatamente eles percebem. Então, isso é que é o mais bacana, no ganho de consciência corporal. Oi, meninas. Oi, eu estou te ouvindo. A gente está te ouvindo. Estou te ouvindo. No ganho de consciência Que corporal. vocês estão caindo para mim. Vocês ficam na bolinha aqui, então eu não sei. Não sei como tá. Eu gostei muito dessa coisa que você falou. Oi, eu gostei muito disso que você falou, Silvia, da ideia do corpo, né? Do corpo inteiro, né? E que quando você traz essa ideia do corpo inteiro, a pessoa responde muito mais rápido, né? Falhou mesmo. Tá um pouquinho mesmo. Eu tô te vendo falhando. A Michelle até caiu agora e voltou. Pode falar, Silvia. Não, é que eu não estou conseguindo ali? conversar com vocês. Vocês estão sumindo para mim. Eu não sei se é a internet de vocês, porque eu me vejo aqui bem, mas vocês estão sumindo para mim, entendeu? A voz, eu não escuto. Agora acho que deu uma voltadinha, mas... Às vezes dá uma falhada. Que para mim está falhando muito. Por isso é que eu estou ficando mais quieta, que eu não escuto vocês falar. Gente, eu tô ouvindo vocês duas bem. A Silvia deu uma falhada. Eu é que não estou vendo vocês bem. Vocês somem para mim. Por isso é que eu estou aqui. Aí. Estou me mexendo aqui para lá e para cá. Eu não sei, se quem estiver vendo falar, se está dando para entender bem.
Então, e daí essa ideia do corpo todo, né? E assim, como a Michelle estava falando, né? Nessa musculatura, né? Do períneo. Então, eu procuro sempre trazer o assoalho pélvico para as minhas aulas de movimento. Eu vi algum tempo atrás um professor de Pilates que eu admiro muito escrever assim: o aluno não precisa saber que ele tem assoalho pélvico na primeira aula, pois eu trabalho o assoalho pélvico de todo mundo na primeira aula. A minha aula experimental é sentar num banquinho com um rolinho embaixo da pelve, mexer para lá e para cá, para perceber que essa pelve move e abre, porque é através dela que a força das pernas sobe para o tronco. Então, se a pelve está presa, se eu não sei, se eu não percebo, eu não consigo nem começar a trabalhar. Então, eu discordo dele 100%, porque, mas são opiniões, né? Eu acho que perceber a pelve é uma chave mestra para começar a trabalhar o movimento. Porque a pelve é muito presa em geral, a gente fica muito sentado, a gente não agacha. Então, a pelve, essa região toda do assoalho pélvico, ela fica muito presa, ela precisa falar: oi, eu existo, acorda. E é fácil fazer isso, né? Qualquer quadrúpede, qualquer figura Z que eu falo, qualquer movimento de flexão do quadril permitindo a expansão da pelve, acorda ela e fala: opa, pronto, achei, né? Especialmente, não no sentido de buscar contração, mas no sentido de buscar movimento na pelve, mesmo, né? Movimento para perceber as forças que atravessam ela, as forças e os relaxamentos que atravessam ela, a cada passo, a cada respiração, a cada tudo que a gente dá, né? Então, eu sempre trago a pelve para a aula, e eu tenho trabalhado nessa ideia da diástase, foi o que eu propus na aula, né? Não tanto, claro, eu trabalho também, as pessoas chegam com diástase para mim, não só mulheres, como muitos homens. Muitos homens que vão fazer qualquer tipo de movimento geram pressão intraabdominal e a diástase fica bem visível. Tem muito homem com diástase. E sabe, Também fala. uma coisa que me veio agora, porque eu estava fazendo uma consultoria com uma físio e a gente estava trabalhando a questão do prolapso, né? E do aumento da pressão intraabdominal nas atividades de vida diária da paciente dela. E agora você me falou uma coisa que assim, parece que tipo, deu um insight. Você falou assim, não é contração. Não que às vezes a gente não deve pensar no exercício e nesse exercício buscar a contração. E aí eu trabalho muito a questão, né, das rotações internas para vir a resposta do abdômen. Sim. No movimento, só de fazer isso já vem uma resposta. E eu não estou focada na contração do abdômen. Eu faço o movimento e o abdômen acontece. E aí, quando você falou isso, não buscar a contração, me deu esse insight. Eu falei, nossa, às vezes o aumento de contração no movimento vai gerar esse aumento de pressão. Então, a gente pode tomar um pouco mais de cuidado, às vezes, de não buscar tanto a contração do abdômen. Só me veio isso, assim, um insight. Eu acho, assim, eu falo assim, né? Eu tenho uma viagem com essa coisa da força e de falar o tal. Até comentei com você uma vez, né? O tal do contrai o abdômen. Né? Eu falo assim: ninguém ensina uma pessoa a dobrar o braço falando contrai o bíceps. Né? Você dobra o braço, você levanta o braço para cima da cabeça, fecha e abre a mão. Por que o abdômen é diferente? Por que no abdômen contrai? Me fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que torcer? Eu tenho que manter uma relação entre o meu externo e o meu pubis? Eu tenho que puxar um pouco o pubis para cima?
O tronco também tem função, né? Como você estava mostrando agora, você quer que eu incline para o lado, né? E o quanto de força vai entrar nisso é muito sutil. É muito sutil. Ontem minha aluna gestante estava sentada e estava com um aumento da lordose lombar, assim, com a barrigona mais lá para frente. Eu falei, olha para o espelho. Ela olhou e imediatamente voltou para uma posição mais neutra. Quanto de força ela usou para fazer isso? Muito pouco. Ela mal usou força, ela se reposicionou. Então, eu não falaria para uma pessoa fazer, nessa condição, falar, contrai o abdômen. Porque não é isso. Esse movimento orgânico, pensando órgãos, pensando na redistribuição de volumes do corpo, é uma coisa muito mais sutil, muito mais orgânica, muito mais gentil, né? Essa coisa que você falou, Liris, da tensão, por exemplo, a pessoa está com o ombro tenso, com o ombro super tenso. O ombro está forte? Não. O ombro está tenso. O que você vai fazer com o ombro tenso? Você vai estimular mais tensão e contração? Não. Você vai alongar, você vai mover, para depois ele poder contrair melhor quando for necessário. Você não quer sobrecarregar. Então, o períneo, muitas vezes eu sinto que ele está tenso que nem um ombro levantado. Então, a gente precisa fazer ele esticar, abrir, fazer ele ser percebido como parte do resto do corpo, e não como uma estrutura isolada que precisa ser contraída, né? É isso mesmo, muito bom. E você Então, sabe eu tenho que trabalhar. não, é essa coisa que você usou o nome movimento orgânico, eu já te falei, né? Eu adorei. Mas esse trabalho Organics da Marta Sotera, né? Que ela trabalha muito com essa. Eu fiz um curso com ela agora de molas. Eu até botei um videozinho de mola de uma aluna minha que está bombando, que é essa coisa justamente de você se mexer de uma maneira pensando em toda a sua consistência corporal. Eu tenho usado muito essas palavras. Eu falo, você tem uma consistência no seu corpo inteiro. Você tem uma densidade que muda conforme você se movimenta. Se você vai fazer força, você fica mais denso, porque você precisa carregar uma coisa mais pesada, então o teu corpo também precisa pesar para você poder fazer essa balança, equilibrar. Um cirurgião que vai mexer num crânio, ele vai com uma sutileza de borboleta ali, né, naquele tecido delicado. E tudo isso é força. Força não é só força pesada, força pode ser uma coisa extremamente delicada, né? Então, eu acho que é isso, assim, é mais fazer as pessoas perceberem o próprio corpo e notarem os seus volumes. Com a gestante eu falo muito, respira mais nas costas, né? É sair dessa barriga só para frente, né? Eu gosto muito de falar, o neném não vai nascer pelo umbigo, vai nascer pela vagina, então deixa ele dentro do seu tronco e não caindo para fora. E isso já é uma missão, eu não preciso falar contrair o abdômen para isso. É outro jeito de fazer a mesma coisa, é mais sutil. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu tô aqui viajando, estou fazendo uma flexão do tronco, e aí jogando as minhas costas lá para trás, respirando nas costas, e aí eu coloquei o foco em aproximar os isquios, né? Sim. Trazer os isquios para se afastarem do meu corpo nesse momento em que eu jogo as costas para trás. Eu trago os isquios no sentido oposto, e aí eu vou sentindo, eu coloco o foco para aproximar eles, e aí a minha barriga fez isso. Então, junta com isso agora, apoiar bem firme seus dois pés no chão, deixar seus joelhos mais próximos e faz a mesma coisa a partir de uns pés que empurram o chão. Aí contrai mais.
Porque E aí, o sacro vem mais, aí contrai mais com menos esforço. com menos esforço. Veja o quanto você precisa de força para fazer isso. E o quanto você pode fazer só pensando no empurrar, deixar o cóccix cavar que nem uma colher e trazer seu pubis para cima. Não pense em força, pense em gesto. E colocando a atenção no pé. O empurrar no pé, isso, e a força atravessa o seu corpo, né? É mais o gesto do que a força, né? A partir de os pés que empurram o chão, você pensa nos seus adutores, a força que atravessa o períneo, você cava que nem uma colher, e daí você afrouxa o pé, cresce a lombar e deixa os isquios abrirem. É isso mesmo. E empurra e cava e puxa o chão e abre, como uma onda do mar, né? É roll-up, né, que chama. O quê? É roll-up, aquelas... Roll down. Roll down, do Pilates, mas é feito bem devagar. Mas antes de chamar roll down, é uma flexão de lombar, né? Só muda o nome, mas é uma flexão da lombar. É uma flexão a partir do cóccix. Imagina só isso, quando você cava, você massageia. Agora pensa assim, Líris, olha que delícia. Você abriu, subiu nos isquios, tá? Agora você empurra o chão, você vai cavando o seu cóccix em direção ao seu pubis, e agora você faz pequenos movimentinhos de rotação, até variando o empurrar do pé, e você está massageando sua vagina, seu ânus, massageia seus órgãos pélvicos através desse movimento. Em vez de você pensar força, você pensa que você está massageando a sua consistência. Você está massageando seus ligamentos, seus tecidos faciais, hidratando. Quem fala muito isso é a Gayle Tully, né? Assim, de deixa tudo hidratado, tudo macio. Não, fantástico. E agora... Você muda o pensamento, né? Você permite também, em vez de você sair da flexão e extensão, você permite os balanços, você permite as rotas. Fazendo assim com a câmera. Você permite... Eu estou segurando com a mão. Eu tenho falado muito isso. Massageia seus órgãos pélvicos. Respira nos rins, né? Que é essa ideia do orgânico. É você trazer os órgãos para a aula. É você abraçar o neném em vez de contrair o abdômen, entende? Fantástico. É muito gostoso. Não, muda é tudo, maravilhoso. muda tudo. Maravilhoso. E eu gosto dessa visão de trabalho a partir dos sentidos, né? Porque, assim, por exemplo, esse movimento dos isquios, eu chamo de movimentar os isquios como um trilho. Pensar que ele tá passando por um trilho, né? Sim. E eu nunca tinha pensado em fazer isso nessa posição. Então, assim, eu vou explorar isso mais, eu adorei. E agora que eu me posicionei, essa rotação que eu permiti aqui exigiu mais do meu diafragma. E quando eu voltei, eu abri a minha respiração. Aí é exatamente essa ideia do orgânico você começou a fazer a rotação da pelve, tudo começou a girar. Porque não tem nada separado de nada. Você está girando a pelve, os seus órgãos começaram a girar, os intestinos, o diafragma, o coração e o pulmão, e tudo. E isso é que é incrível, né? A Ana Otsubo tem trabalhado bastante nessa ideia da anatomia contemporânea, de você pensar os órgãos junto, né? Ela viaja e traz um monte de coisa. Mas e assim, é simples, sabe? Não é uma coisa que sofistica. Ela simplifica, porque ela é óbvia. Você está mexendo tudo. Não é um osso, não é um músculo, é o teu corpo inteiro que está ali. E o teu sentir,
e a tua história de vida, e os teus medos, está tudo ali. Não tem nada fora do corpo, não tem coluna fora do corpo, não tem períneo fora do corpo, não tem pensamento fora do corpo, é tudo uma coisa só. O corpo Não sente, é? o corpo sente e sofre cada pensamento. E Então, o tudo que se pensamento não é pensa só um é pensado pensamento. no corpo, né? Não, Olha, Silvia, exatamente. tem as suas fãs que estão aqui te É, assistindo. as minhas fãs número, olha aí. É verdade. Que delícia Tem isso. bastante Nossa, gente aqui, ó. eu tô mais A Aya, leve, a me Débora, sinto mais leve e feliz depois dessa dinâmica aqui. Não a é, menina? Um Luana. pouquinho de movimento já muda tudo. Hoje eu fiz um poeminha, né? Ontem eu postei, né? E eu botei um pouco de movimento já é muito. Para quem não se mexe muito, né? Um pouquinho de movimento já faz uma diferença incrível. Outra Ontem, coisa que eu tenho Eu tô Silvia, ontem impressionada, conversando eu tô com impressionada. A Marisa falou um pouco justamente sobre isso, né? A gente tem uma ideia antiga, né, de exercício. A gente não, a gente, né, acho que a gente pode dizer que a gente tem uma ideia diferente. Mas uma parte da população tem uma ideia sobre o exercício de que ele tem que ser X vezes na semana, X tempo, né? E aí as pessoas acabam não fazendo nada, porque elas falam assim: ah, eu não vou fazer, porque se eu fizer uma vez por semana, eu não vou ter resultado. Se eu não fizer 2 vezes na semana, eu não vou ter resultado. E ontem a Marisa estava falando, gente, 5 minutos, pelo menos 5 minutos. E você trouxe a mesma ideia, um pouco de movimento já faz muita diferença. muito. E outra, né? O movimento não está preso na sala de aula, né? O movimento não está preso na academia, o que muda você estar fazendo um movimento que traga uma diferença é a presença, a intenção. Eu me lembro uma vez, eu estava na Espanha, eu fiquei 1 ano lá, quando eu tinha 30, agora eu tenho 55, mas pô, tem coisas que a gente não esquece, né? E teve um curso maravilhoso de um trabalho de crianças até. E eu estava na casa dessa senhora, que era num apartamento, e ela que ia dar o curso. Aí a gente estava na cozinha, tocou a campainha. Ela falou, olha, a campainha. E saiu correndo para atender. Então, assim, por que eu não posso dar pequenos trotes? Eu, da minha casa, eu troto até o carro. Eu não estou fazendo Cooper, eu estou correndo, porque é gostoso. Eu não chego nem a cansar e dei uma corridinha, entendeu? Eu dou uma espreguiçada. Por que a gente não pode se espreguiçar na fila? A gente tem vergonha, só é bonitinho se mexer quando é pequenininho e quando é velhinho. Olha que bonitinho o velhinho dançando, olha que bonitinha a criancinha dançando. Quando começa a ficar adolescente, já está pagando mico. A nossa sociedade é muito maldosa com o mover. Verdade. E a gente pode se mover a todo momento, pode se espreguiçar, pode se tocar, se curar sozinho. Às vezes o aluno chegar e fica com uma dor, sei lá, na panturrilha, eu falo, e você se alongou, você deu uma massageada? Ah, não. Por quê? A panturrilha é sua, você pode pegar nela, mexer nela, Adorei. espreguiçar. Não precisa ir para o terapeuta para pegar na sua panturrilha, entendeu? Não é verdade? A gente terceiriza tudo. Uma coisa que você falou de fila, eu lembrei ontem do metrô, tinha uma fila, né? Aí eu fiquei olhando para as pessoas, todo mundo no celular. Na fila, no celular. Aí, assim, eu tive a visão do inferno. Aquela coisa assim. As pessoas estavam ali no celular e tinha um garoto do meu lado, assim, que ele fazia assim nos vídeos. Eu falei, que horror! Ele não para ver nada. Nada. Ele devia estar. Vai ver que ele estava procurando uma foto, Liris, vou defender, cara. Aí eu olhei, estava vendo o TikTok, né? Eu falei, gente, que coisa horrível. Como é que fica a mente da gente com tudo, com tanta informação, com essas posturas,
né? Você falou assim, as pessoas podem se curar, né? Podem se cuidar, não precisa transferir para o outro esse cuidado que é dela. Mas no momento que a pessoa tá tão ali, antenada, no negócio, tá naquela postura, ali, tensão, fechada, sem respirar, sem se perceber, a coisa não acontece, não vai acontecer. Eu acho que o pior das telinhas, assim, que, enfim, todos nós usamos, né, bastante, mas, assim, eu acho que a coisa mais perigosa que eu vejo nos alunos, de uma maneira geral, é a retificação da cervical, né? Como a visão veio para uma tela pequena e a gente perde esse olhar. Eu falo que a cabeça é o mirante da coluna, né? Teu corpo todo cresce para tua cabeça, com os olhos, com os ouvidos, com a boca, os teus órgãos, a tua torre de comando, ela tem que estar lá em cima de tudo. Então a coluna toda cresce. É aí que nem a estrela da árvore de Natal, né? A cabeça fica lá no mirante. E no mirante, o que você tem? Você tem uma visão panorâmica, né? Você está aberto, você tem aquela visão de olhar para o oceano, olhar para as montanhas. Então, eu brinco com os alunos às vezes. Ele está em pé, eu falo, olha para as montanhas, olha se tem algum sinal de fumaça das tribos amigas ou inimigas. Olha para longe, abre o olho, porque as pessoas não abrem mais os olhos, o olhar está sempre para baixo. E aí o que acontece? Prende a garganta, e o que acontece? Prende o períneo. As pessoas não levantam a cabeça. E como é que vai ter um períneo a gestantes, um períneo livre, trabalhado, aberto, que expanda, se o pescoço está o tempo todo duro, o esternocleido sempre ativado, não é? Não, isso que você está falando, ontem eu parei para... Depois que eu tive essa visão do inferno, aí produzi em mim assim, a atenção das pessoas, né? Porque assim e tal. Então, nossa, eu senti meu coração sofrendo, em sofrimento. Só de me colocar nessa postura e de sentir qual sentimento que me traz um coração assim, que não mexe, que não circula. Exatamente. Ai, me deu angústia, sabe? Exatamente isso. Talvez essa falta de... aqui nessa posição, talvez eu nem me perceba, mas quando eu olhei para e eu me coloquei, aí eu tomei consciência e falei, não vou fazer mais isso comigo, não. Porque a cabeça, o olhar começou a descer, a cabeça começou a descer, a coluna começou a entrar em flexão. É ruim a coluna entrar em flexão? Não. Mas ficar o tempo todo com uma melancia pesada, pesando para baixo da estrutura da coluna, é complicado, né? Gera tensão. Não tem como. Então, esse levantar, né, esse fazer a mobilidade da cervical é difícil. Eu vejo que eu vou pedir para os alunos, eles tendem a fazer... Deixa eu aqui, ó. Eles tendem a fazer isso, ó. Eles vão para trás sem deixar. Ou então quebram o pescoço. Ou quebra, ou faz assim, ó. Eu falo, gente, tem que levantar os olhos. É assim, é uma das coisas que eu gosto muito de ensinar, né? A deixar o olhar levantar e crescer toda a coluna, segurar na perna. Segura na perna, Líris. As duas mãos na perna, puxando as pernas para você, antes de levantar a cabeça aí. Você puxa a perna para você, aí devagar vai espreguiçando desde a lombar. Quem vai empurrar sua cervical para cima é sua lombar. Então a lombar começa a te empurrar. O tronco da árvore é a lombar, né? A lombar começa a te empurrar, o olhar começa a subir mesmo. É mesmo. Puxando a mão. E respira fundo agora. Olha como estica lá as fáscias do coração, do pulmão. Enche o peito de ar fazendo isso. Levanta mais o queixo, Líris. Levanta mais o queixo. Vai. Estica, puxa lá para cima. Que delícia. Ai, delícia. É maravilhoso. Não, maravilhoso. Ai, eu quero umas 5 horas disso, sem...
É muito bom, é É muito muito bom. bom, eu tô amando, amando, amando. Uma E quando a delícia, muito gente bom. tem esse pensamento da fáscia, tudo isso fica mais fácil, porque a ideia da biotensegridade, ela não é igual à do alongamento axial, né? O alongamento axial era aquele pensamento do eixo para cima, né? Mas a ideia da biotensegridade é você pensar que você é como uma estrutura como se fosse um pneu, como se, sei lá, alguma coisa que você pode inflar. E você infla seu corpo todo, você calibra o seu corpo com volume, né? Todo o tecido facial expandido, né? E é muito gostoso se mexer, pensando o corpo que move como um todo deslizante, é outra coisa. E esse trabalho aí, Liris, que você está fazendo, vai direto lá no períneo, né? Pensa nele, a hora que você respirar fundo. Sim, muito. E tô sentindo a necessidade de pesar sobre os isquios. E Sim, aí sim. eu fui percebendo que o ponto de apoio nos isquios ele é importante para eu ter esse controle nessa sensação de As esticar, né? descargas de peso, exatamente. Porque a lombar é que vai te empurrar para cima. Então, pé firme É, no chão, isquio pesado. E se você tivesse em pé, aí seriam os pés diretamente. é isso mesmo. É. Mas é uma Maravilhoso. viagem, você faz isso. É isso que você falou, o para baixo dá um pesado. E esse trabalho dá uma alegria, né? Ah, Dá um coração mais leve, o coração fica literalmente mais fica mais. solto. A articulação do coração com o pulmão fica mais hidratada, né? Mais deslizante, né? E é É, interessante se a gente refletir um pouquinho mais, né, abrir um pouquinho mais a visão sobre essa questão do movimento, o movimento, a fluidez e a rigidez, né? Essas posturas rígidas, ela acaba transformando o emocional da pessoa também. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Como é que Né? você vai ter uma flexibilidade de emoções, né? Isso. Você está Se o até seu corpo está inteligente rígido. emocionalmente se teu corpo está rígido. Como é Exato. que você vai ser flexível diante das situações, dos diálogos, das relações, se o teu corpo não é assim, não recebe as coisas assim, né? É verdade. É como a É gente tudo estava junto. comentando no início da live, né? Tá tudo junto, misturado e conectado, né? Então, se o corpo não tem fluidez, a mente também não tem fluidez e vice-versa. Liris, outra brincadeira que você fazer, já que você está aí sendo a nossa cobaia do negócio. Você está sentada, então. Olha esse pensamento que gostoso. Você está sentada. Então, o teu isquio está lá e toda a tua densidade corporal. Agora, imagina o seguinte, a tua coluna, não existe coluna fora do corpo. A tua coluna está dentro da sua densidade corporal. Então, visualiza a sua coluna dentro da sua densidade corporal como uma espinha de peixe. Aquela conexão da coluna toda presa uma na outra. E agora você começa a girar a sua cabeça e já vai imaginando que quando você gira a sua cabeça, toda a sua coluna vai girar também. Só que no eixo, como se fosse um macarrão enrolando um garfo. Então gira e deixa a tua cabeça girando. Usa as mãos para ajudar. E faz essa rotação, deixa a cabeça aí mesmo, a cabeça é que vai fazer o giro. Deixa os olhos irem indo lá para a tua esquerda, e se levar um pouco seu tronco junto, pode ir. Mas quem está puxando o movimento é a sua coluna. E o isquio lá embaixo quer torcer um pouquinho também. E daí volta. Só de fazer uma vez, ver como já fica diferente um lado e o outro do corpo. Que engraçado. é fantástico. Sentiu torcer lá por dentro? Não, tudo, tudo. Só que eu tô virando a cabeça, o meu isquio já tá indo, né? Eu tô deixando. Você pode fazer um pouquinho de oposição, Ah, tá. só para prender as duas pontas do pano. Você deixa Entendi. aí, mas você faz um pouquinho de oposição. Se você for tudo, você não vai criar
deslizamento entre cada segmento, né? Ah, entendi. Você não tem o Isso, você cesariana. precisa fazer um ponto de oposição, é. Então, a cabeça que comanda. É como se fosse torcer um pano de prato. A cabeça começou. E você vai girando, pensando em cada segmento girando, mas bem no eixo. É como se você torcesse a sua medula. Esse é o mais profundo que a gente pode pensar em termos de torção, né? Eu acho, a medula, né? Acho que é o mais profundo. E daí, claro, todos os Muito movimentos. bom aqui, eu vou continuar mais um pouquinho, tá? E daí é gostoso, eu gosto de fazer isso, porque daí depois eu faço os movimentos de torção maiores, mas pensando que a coluna também está torcendo lá dentro. Então você tem diferentes níveis de camadas de torção. Ó que gostoso que dá. Agora faz aquele outro aqui, ó. Vê se Não, ele já não está diferente. tô aberta, impressionante, assim, como É, abriu aqui. O, me, o meu ó que mediastino liberou. gostosinho. É, vai soltando tudo. É muito bom. É muito bom. Ai, Não, gente, e se essa mexer coisa tudo bem. da exploração corporal, na necessidade emocional que a gente tem, se a gente for experimentar essa necessidade emocional de lidar com os sentimentos a partir do movimento, meu, que terapêutica maravilhosa. Porque você sabe que de um tempo para cá eu venho fluindo muito no meu emocional, hora com raiva, e eu era mais estável. Então agora eu entro mais em contato com sentimentos que eu talvez não me permitisse, né? E quando o pensamento está aqui, quando o sentimento está aqui, e não foi trabalhado no corpo, eu não consigo transmutar o sentimento, assim, fico ali naquela roda. Mas quando eu vou para o movimento e vou respirando, conversando com o meu corpo, falando que está tudo bem, que tudo bem eu ter sentido raiva, que eu não preciso me sentir culpada, né? E aí eu vou aceitando, aí aquela coisa vai fluindo na mente, uma vibração diferente daquele pensamento, mas porque eu aceitei aquilo no corpo. Sim. É mais fácil, né? Porque eu acho que as Mas nossas muito mais histórias, fácil. todas as nossas histórias, tudo que a gente não respirou de medo, de abandono, de perda, de não acolhimento, né? Que eu acho que hoje todos os trabalhos com educação estão muito mais nessa educação do acolhimento, tá muito diferente. Eu vejo o jeito que minha filha lida com meu neto, né? De não ficar, isso é manha, né? De deixar ele falar, de deixar ele chorar e de abraçar, de respeitar o sentimento dele. Eu acho que muitos de nós, não por maldade de pai e mãe, porque eles também vieram de suas histórias, talvez até piores do que as nossas, né? Mas tudo isso foi via corpo, né? Muito mais corpo do que pensamento. Quando a gente é pequenininho, a gente é muito mais corpo, ver como a criança se mexe, né? E a gente carrega isso, né? A nossa criança interior está aí, né? E esses loopings que a gente fica, vem muito da criança. E é claro que se eu posso mover e se eu posso respirar nesse lugar de qualquer um desses sentimentos, é muito mais fácil do que através da cabeça. Uhum. Porque ele veio, não veio através do pensar só, ele veio através do mover. E daí tem essas terapias maravilhosas, bioenergética, renascimento, que lidam, que trabalham com o corpo, né? As biopsicoterapias, né? As terapias corporais, né? Que são fantásticas, né? Eu acho que terapia que é só de pensamento deve funcionar, mas eu acho que as corporais são bem mais interessantes. Acessam mais fácil o corpo. Silvia, a gente ficaria aqui horas. E Ah, assim, sim. essa semana, a gente estava comentando ontem na live, né? Dessa coisa do estresse, né? Eu entrei numa fase de muita coisa e tem essa demanda. Hoje em dia é difícil quem não faça muita coisa, né?
E a Marisa também comentou disso ontem, né? E aí eu falei, meu, às vezes eu uso essa facilidade que eu tenho de respirar, de relaxar, para poder fazer mais coisas, mas não é isso. Não é isso. Porque às vezes, como eu me sinto bem, eu acho que eu recupero a energia, sabe? Eu falo, agora eu posso dar conta das coisas que eu tenho que fazer. E eu falei, não, é uma outra coisa isso aqui. Não posso mais usar essa habilidade, dom, sei lá, que eu tenho de me sentir bem com esses exercícios para estar bem, para fazer mais coisas. Eu tenho que aprender a ficar quieta. Então, esse tempo de se escutar, de se experimentar, precisa de silêncio. E uma coisa que a Michelle falou, escreveu lá no Instagram dela, algo sobre paciência, né, Mi? E porque ficar quieto exige paciência, especialmente para quem tem, né, assim, tem a personalidade mais ativa, né, como a sua, por exemplo. A pessoa que está em constante movimento. Ali é uma pessoa que está em constante movimento, não só corporal, viu, gente? Mas mental também. Mas às vezes a gente precisa um pouco da quietude. Precisa de pausa. Isso. Alexandre Coimbra Amaral, vocês seguem ele? Vocês sabem quem é? O Alexandre Coimbra Amaral? Sim, sim. Então, o Ale, ele falou agora recentemente, ele estava falando sobre isso, né? De como a gente precisa da pausa. Como a pausa é fundamental para a gente se escutar, exatamente, para parar, né? Para dar tempo das coisas assentarem, né? Da poeira, não fica sempre chacoalhando o globo de neve eternamente, né? Daí você não vê a paisagem direito, né? Precisa deixar assentar para você ter até uma clareza para ver as coisas. Para mim é super difícil também, né? Eu sou uma menina com ascendente e lua em Sagitário, então mais 55 anos a gente vai dando uma acalmadinha. Ah. Gente, tá uma delícia o nosso bate-papo. Mas eu preciso ir. Eu também. Eu também. Eu tenho que levar a filhota para a escola. De volta. Opa, deu uma travadinha da Liz. Agora voltou. Então a gente precisa ir. Silvia, foi maravilhoso. Mi, mais uma live. Obrigada, viu? Que delícia. Maravilhosa. Fala da jornada aí, só para as meninas saberem. Ó, a jornada começa na segunda-feira, às 8h30 da noite. Eu vou estar liberando o link para vocês se inscreverem. A primeira aula é gratuita. Aí a gente vai apresentar quem vai participar da jornada e como é que vai ser. E no dia 20/8 vai ter o online ao vivo. Certo? E é isso, a gente se vê. Ok. É só ir nos acompanhando aí nas redes. Grata pelo convite, pela conversa. Ô, Michelle está falando. Não, desculpa, é que acho que a gente está naquela brecha diferente, mas só para complementar a Liris, para ir acompanhando, né, nas redes. E tem pessoal também que está nos nossos grupos que a gente vai colocar agora as informações mais específicas aí da jornada. Inclusive, pessoal, a aula da Silvia está maravilhosa, viu? Minha primeira vez com o PowerPoint, a próxima eu vou fazer melhor ainda. Ficou ótima, Silvia. Ficou uma graça, então, tá bom. Ficou uma delícia de te ouvir. Tchau, meninas. Beijo, gente. Bom final de semana. Beijão. Tchau. Obrigada. Que delícia.